Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade, 40 horas, e é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem todo o conteúdo dos slides, e está incrível. Bora para a aula! Fala pessoal, beleza? Sou o professor Dr. Jefferson Comin e vamos para a aula 3 do nosso curso de pedido e análise de exames bioquímicos. Bom, o que eu separei aqui para a gente sobre o hemograma. Então a gente tem a indicação, qual que é a indicação clínica do hemograma? Para quando que você vai investigar o hemograma do seu paciente? Então ele é útil para investigar desordens eritrocitárias, leucocitárias e também plaquetárias. Fornece uma contagem das células sanguíneas e também a descrição dos glóbulos vermelhos, para a gente saber se aquele glóbulo vermelho, ou melhor, aqueles glóbulos vermelhos, de fato, eles estão saudáveis. Então, basicamente, a gente pega uma amostra de sangue, né? A pessoa coleta lá, o enfermeiro ou o biomédico coleta essa amostra de sangue do paciente, a gente submete ali a centrifugação. Dessa forma, a gente consegue isolar as séries do sangue. A gente vai conseguir observar ali na camada mais superficial o plasma, correspondendo a 52 até 62% desse conteúdo, como vocês podem ver, os glóbulos brancos ou leucócitos, que vão ser uma pequena faixinha aí, menos do que 2%, e por fim, os glóbulos vermelhos, que vão ficar no fundo aí do nosso tubo de ensaio depois da centrifugação. Por que eles ficam no fundo? Porque eles são a série mais pesada aí do nosso sangue. Imagina quando você vai lavar roupa e aí depois que lavar você acaba centrifugando a roupa. O que acontece? A roupa ela fica toda no canto ali do tambor, né? Porque a roupa ela é pesada, ela está molhada. A mesma coisa acontece com a nossa amostra de sangue. Quando você centrifuga, a parte mais pesada tende a ir para o fundo do nosso tubo de ensaio, nesse caso. Bom, e aí ó, treino é treino, jogo é jogo. Como vocês podem ver aí na tela, eu estou mostrando para vocês um hemograma com os resultados. Então, esse laboratório particularmente que eu trouxe para vocês, eles mostram aí, eles colocam até já em verdinho se está dentro do valor de referência, como vocês podem ver. Quando a gente olha ali o hemograma, a gente consegue observar essas variáveis: eritrócitos, que seriam as hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW. O que são esses caras? A gente vai ver no próximo slide. Então, o que a gente tem aqui, ó, quando a gente pega hemácia, então imagina, vocês estão vendo aí na tela, esse copinho com um monte de hemácia aí. O que acontece aqui, quando a gente pega, quando a gente vê lá nos resultados o valor de hemácia, o que isso quer dizer? Quantas hemácias tem nesse recipiente, nesse volume? Quando a gente fala de hemoglobina, a gente quer saber, a gente vai responder quanto tem de hemoglobina nessa amostra. Então, eu peguei esse tubinho, lá tem quanto de hemácia? Legal, tem X. E dessas hemácias, quanto que tem ali de hemoglobina? Lembra que a hemoglobina é a proteína contida nas hemácias, tá? O que acontece? Outro valor que vocês vão encontrar é o tal do hematócrito. O que o hematócrito, essa variável, vai responder para a gente? Se eu pegar essa amostra de sangue e separar os componentes, quanto que eu vou ter só de hemácia? Então eu pego essa amostra de sangue e eu separo todos os componentes, quanto que eu vou ter só de hemácia? Isso é o hematócrito. O que é o volume corpuscular médio? Imagina que eu posso ter uma hemácia que é menorzinha, outra que é maiorzinha, outra que é gigante, outra que tem um tamanho um pouquinho bem pequenininho, outra que é um pouquinho maior e assim por diante. O volume corpuscular médio vai falar sobre a média do tamanho aí dessas células. Qual é o tamanho médio do tamanho dessas células? Dessa forma, você consegue identificar se você tem ali células macrocíticas, normocíticas ou então
microcíticas. O que vai ser a hemoglobina corpuscular média, que é a HCM que aparece normalmente, né? Vai responder para a gente quais são as características das hemoglobinas contidas nessa célula. Então imagina que você tem a célula vermelha e essas hemoglobinas contidas nessa célula, quais que são as características dessa hemoglobina? A concentração de hemoglobina corpuscular média. Qual que é a quantidade de hemoglobinas nessas hemácias? Então você pode ter uma hemácia que tem, sei lá, 1.000 hemoglobinas, outra que tem 2.000, outra que tem só 2 e assim por diante. É claro que esses números eu estou inventando agora para vocês só para exemplificar. Mas o CHCM ele vai responder qual é a quantidade de hemoglobina que nós temos nessas hemácias. E o RDW, Red Cell Distribution Width, o que significa isso? Todas as células, elas têm o mesmo tamanho? Elas são minimamente parecidas? É isso que o RDW vai responder para a gente, tá bom? Então, quando a gente pega o nosso hemograma, a gente vai ver essas variáveis e, cara, depois dá uma lida nesse slide que você, através dessas perguntas que eu coloquei para vocês, você consegue entender o que quer dizer cada variável dessa. As hemácias, então, elas fazem referência à quantidade de hemácias em um determinado volume de sangue, pode indicar déficits nutricionais, não é sensível ali para variações de ferro, de vitamina B12 e folato, e pode estar associado com hemorragia, hemólise ou doença renal. É claro, o paciente, por exemplo, ele sofreu uma hemorragia, é plausível que as hemácias desse paciente estejam diminuídas. Se tratando dos hematócritos, a gente pode encontrar ali hematócritos, o resultado microcítico, na qual nós vamos ter deficiência de ferro, traço talassêmico, insuficiência renal crônica e anemia de doença crônica. Ou então macrocítica, na deficiência de vitamina B12 ou folato, ou então até mesmo defeitos congênitos. Eu coloquei para vocês essa tabelinha com alguns valores e também qual é o significado. Eu tirei essa tabelinha do livro de fisiopatologia da Porte, tá? Então você consegue encontrar aí a contagem de eritrócitos, reticulócitos, hemoglobina para homens e mulheres, hematócrito, volume corpuscular médio, a concentração de hemoglobina corpuscular média e também a hemoglobina celular média. E aí, a depender, você consegue encontrar o significado, como vocês podem observar aí nessa tabela. Aqui uma outra tabela, então, o hematócrito, percentual do volume ocupado pelos glóbulos vermelhos, VCM, útil na classificação de anemias, permite diferenciá-las em microcíticas, normocíticas e macrocíticas, HCM, medida da massa da hemoglobina, CHCM, mensura a concentração média de hemoglobina nas células e RDW, variação de distribuição das hemácias quanto ao tamanho delas. Aí a gente começa a entrar no tal do leucograma. O leucograma é muito interessante se você souber diferenciar. Por exemplo, normalmente paciente que tem DPOC tem aumento de neutrófilo, tá? Então você consegue associar a doença com a variação, com a manifestação aí do leucograma. E de novo, esse laboratório é muito legal, é um exame de um paciente que eu estou trazendo para vocês, é claro que os dados estão completamente aí escondidos, mas esse laboratório é legal por quê? Porque ele mostra pra gente não só o valor de referência, que todos os outros laboratórios também mostram, mas ele já coloca aí na corzinha verde, na corzinha laranja, ou então na corzinha vermelha, a depender da variação aí do seu paciente. Quando a gente vê aí o leucograma do nosso paciente, tá tudo legal, tá tudo às mil maravilhas com ele. Como que a gente pode utilizar o leucograma dentro da nutrição? Então a gente pode ali utilizar para identificar leucocitoses, então pacientes com infecção, neoplasia, doenças autoimunes ou infecções graves, ou então até mesmo em pacientes durante quimioterapia ou radioterapia. Diferencial, o que seria o diferencial? O diferencial é população de neutrófilo, de eosinófilo, de basófilo, enfim. Então dá uma olhada, diferencial na nutrição. No caso de neutrofilia, no caso de cetoacidose, trauma, estresse, infecções formadoras de pus e leucemia. Neutropenia, filia, que significa filia? Aumento, penia, diminuição.
e neutropenia. Então a gente tem ali a diminuição. DPC, anemia plástica, quimioterapia ou então infecção grave. No caso de linfocitose, então os linfócitos estão aumentados. A gente pode encontrar essa condição durante infecção, leucemia, mieloma, mononucleose. Linfocitopenia, ou seja, diminuição. No caso de leucemia também, quimioterapia, sepse ou então ali AIDS. Eosinofilia, no caso de infestação parasitária, eu já mencionei isso em algum momento para vocês. No caso de alergia, eczema, leucemia ou então até mesmo doenças autoimunes. Eosinopenia, diminuição, aumento na produção de esteroides. Basofilia a gente pode encontrar durante leucemias e basopenia no caso de alergias, tá? Então você observa lá o resultado do seu paciente. Vamos supor que, por exemplo, um desses resultados aqui ele está em vermelhinho aqui nesse laboratório. Você pode muito bem confrontar as manifestações clínicas com essa tabelinha que eu estou demonstrando para vocês. No caso de plaquetas a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos conversar sobre colesterol. Colesterol é bastante importante você entender aí o metabolismo do colesterol para você conseguir compreender o que está acontecendo com o seu paciente. Então imagina que você comeu, eu coloquei um bife aqui, né? Mas por que bife? Eu decidi colocar bife, porque a gente sabe que carne vermelha, nesse caso que eu estou exemplificando para vocês, a carne vermelha ela é fonte de proteína? Sim, ela é fonte de proteína, mas ela também vai ser fonte de gorduras e colesterol. Então o que a gente tem aqui? Está consumindo aí essa carne vermelha. Essa carne vermelha ela é digerida e aí você vai obter as gorduras desse alimento. Essas gorduras elas vão ser absorvidas lá pelos seus enterócitos e aí, a depender da característica dessas gorduras, dos triglicerídeos e também do colesterol não, mas a depender da característica dos triglicerídeos, esses caras vão ser incorporados por um tipo de lipoproteína chamada de quilomicron. Jeff, o que é uma lipoproteína? Cara, existem vários tipos de lipoproteínas e vocês já ouviram falar. Lipoproteína é o HDL, é o LDL, o VLDL, o IDL e o quilomicron também é uma lipoproteína. Então vamos recapitular aqui, ó. Você consumiu um alimento, nesse caso, uma carne vermelha, que tem proteínas, mas nesse caso também vai ter ali gordura, vai ter colesterol. O que acontece? Você consegue digerir esses nutrientes e aí essa gordura e esse colesterol vão ser absorvidos pelas suas células do intestino, pelos enterócitos. E esses caras, eles vão ser incorporados por quilomicrons. As gorduras a depender ali do tipo de gordura, mas o colesterol vai ser incorporado pelo quilomicron. O que esse quilomicron vai fazer? Esse quilomicron vai cair na sua circulação, pode cair na sua circulação sanguínea? Até pode, mas vai cair principalmente na sua circulação linfática. E aí esse cara vai lá para os tecidos. A exemplo, o tecido adiposo e também o tecido muscular. O que vai acontecer com esse quilomicron? Ele vai deixar parte do conteúdo dele nesses tecidos. Ou seja, vai deixar gordura nesses tecidos, vai ativar um tipo de enzima chamada de lipase lipoproteica. A gente vai começar a depositar gordura, por exemplo, lá no seu tecido adiposo. Esse conteúdo fica lá nos tecidos. Só que imagina só, se é um quilomicron grandão, cheio de triglicerídeo, enfim, e colesterol, aí ele passa no tecido e ele deixa lá uma parte do conteúdo dele. Esse quilomicron, ele vai ter as mesmas características? Ele vai ter o mesmo tamanho, por exemplo, o mesmo conteúdo? Não. O conteúdo dele vai ser um pouco menor, né? Dessa forma, esse quilomicron que já passou pelo tecido, nós vamos passar a chamá-lo de quilomicron remanescente. E esse quilomicron remanescente, ele vai para onde? Ele vai lá para o seu fígado. E ele volta para o seu fígado. E lá no seu fígado, o que seu fígado vai fazer? Vai pegar os metabólitos, vai pegar ali todos aqueles componentes do seu quilomicron e vai transformar esse quilomicron, todos esses componentes, em uma outra lipoproteína que você conhece muito bem, que é o VLDL, Very Low Density Lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de muito baixa densidade, traduzindo ao pé da letra. Então, basicamente, o que acontece? O seu fígado pega esse quilomicron remanescente, metaboliza ele, e aí nós obtemos o tal do VLDL. Esse VLDL
vai lá para a sua circulação e volta para os tecidos e deposita o conteúdo dele. Qual conteúdo? Obviamente, lipídios. Deposita lá no seu tecido adiposo ou então até mesmo na sua musculatura. Só que vocês concordam comigo que agora que esse VLDL ele passou pelo tecido, depositou o conteúdo dele, esse cara, a constituição dele vai ser diferente. Esse cara vai ficar ali com a constituição diferenciada. Dessa forma, esse VLDL nós vamos chamar agora de IDL. O que acontece com o IDL? O IDL ele pode muito bem voltar para o seu fígado, ou então esse IDL ele pode muito bem ficar ali nos seus tecidos, depositando o conteúdo dele. De novo, Jeff, qual que é o conteúdo dele? São triglicerídeos e também colesterol. E se esse IDL ele decidir ficar depositando o conteúdo dele nos tecidos, esse IDL irá se transformar então no cara que você deve ter ouvido falar muito, que é o LDL, Low Density Lipoprotein, ou uma lipoproteína de baixa densidade. E esse cara é problema. Por que que o LDL ele é problema? O LDL ele tem uma grande afinidade pelo endotélio vascular. Então imagina que você tem a sua via sanguínea e aí você tem as paredes da via sanguínea. O LDL ele se liga ali naquela parede e começa a depositar o conteúdo dele. Ou seja, lipídios, colesterol, começa a depositar tudo ali. Esse conteúdo deveria estar lá? É óbvio que não. Dessa forma, a gente tem ali a chegada de células do sistema imune que vão começar a fagocitar, a digerir esse conteúdo, todos esses lipídios. Só que, cara, imagina que essa célula comeu um monte de gordura. O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar cheia de gordura. Essas células vão começar a se depositar, os resíduos dessas células também vão se depositar ali. E aí tem o grande problema, tem a formação de placas ateroscleróticas que vão prejudicar muito a passagem do seu sangue. Então olha aí no slide, depois da atuação do LDL, o que acontece? Você aumenta a deposição ali de placas nas suas vias sanguíneas. Só que nem tudo está perdido. Por quê? Esse LDL ele pode muito bem voltar para o seu fígado e quem vai influenciar com que esse LDL volte para o seu fígado é o cara chamado de High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade. O HDL consegue influenciar com que esse LDL retorne para o seu fígado, mas esse mesmo HDL ele consegue ir lá nos seus tecidos e retirar o excesso de colesterol, levando esse colesterol também para o seu fígado. Só que para e pensa, ó, vocês viram que o fígado é muito importante nessa equação, ele é muito importante para toda essa fisiologia. Você acha que o fígado quer ficar com esse monte de gordura? É evidente que não. O que a gente vai fazer agora é pegar todas essas gorduras, todo esse colesterol, e nós vamos ali transformá-lo em bile. E essa bile vai ser excretada, vai atuar lá no seu intestino, atuando como um agente emulsificante na digestão de novas gorduras da dieta, e ela também vai ser excretada através das suas fezes. A bile é o que dá coloração para as nossas fezes. Então olha lá, a gente tem o HDL levando esse colesterol, a formação de bile, aí como vocês podem ver na imagem, que é essa manchinha que eu coloquei aí no fígado, e aí essa manchinha que é a bile que eu estou ilustrando para vocês, vai lá para o nosso intestino. Então é assim que funciona o nosso metabolismo aí do colesterol, o metabolismo, nossa fisiologia aí dessas lipoproteínas. Então quando você pega lá colesterol total e frações, você vai ver HDL, LDL, VLDL, você vai ver esses caras. Então é muito importante você entender do tipo assim, putz, o VLDL está alto. Mas espera aí, o VLDL está alto porque ele veio de onde? Lembra que o VLDL foi formado no fígado a partir de componentes do quilomicron. Legal. Mas esse quilomicron, por que ele foi formado? Esse quilomicron ele foi formado porque na dieta da pessoa teve colesterol e teve muita gordura. E aí você teve que formar o quilomicron. Qual é o seu papel de nutricionista, então? O seu papel de nutricionista é verificar se lá na dieta não dá para reduzir essa quantidade de colesterol, essa quantidade de gordura que o seu paciente está consumindo. Então, é essa a aplicação
desses resultados que a gente obtém lá nos exames bioquímicos no nosso cotidiano, no exercício da nossa profissão, tá? É claro que tem várias estratégias, você pode aumentar o conteúdo de fibra para diminuir a absorção de gordura, mas geralmente a gente recomenda diminuir a própria ingestão de gordura. Pessoal, olha lá, aqui já é um outro exame de um outro laboratório, de um outro paciente. Aqui os valores de referência, os resultados já não aparecem em verdinho, os valores de referência já não estão do lado, a configuração ela está diferente, mas a gente vai conseguir observar aí valores de colesterol total. Colesterol é uma molécula, tá, pessoal? A gente tem que ter colesterol no nosso corpo produz colesterol. Esse colesterol é importante, por exemplo, para a síntese de hormônios esteroidais, como, por exemplo, o cortisol ou então até mesmo o famoso testosterona. Outra coisa que vocês vão encontrar, colesterol, LDL. O LDL, porque é conhecido como logo Deus leva, né? Ou Low Density Lipoprotein, que seria a terminologia correta, né? Que é o colesterol ruim. Por quê? Ele tem uma grande afinidade pelo endotélio vascular e isso implica num aumento de chances de doenças cardiovasculares. Por isso que ele tem essa popularidade aí de ser tão maléfico para a nossa saúde. A gente tem o VLDL. Lembra aqui, ó. Vamos lá, de novo, para você que estava moscando aí. Presta atenção, você comeu gordura, essa gordura vai se absorver no seu intestino, você vai obter o tal do quilomicron. Esse quilomicron transporta colesterol e também alguns tipos de triglicerídeos. Esse quilomicron cai na sua circulação e vai para os seus tecidos. Nos seus tecidos ele deposita esses conteúdos, certo? Só que agora esse quilomicron está diferente, porque ele depositou parte do conteúdo dele, vai estar um pouquinho menor. Esse quilomicron é chamado de quilomicron remanescente e ele volta vai para o seu fígado. Lá o fígado vai pegar esses componentes e vai transformar em VLDL. Olha aí o VLDL aparecendo para vocês. O HDL que vocês estão vendo aí, o HDL ele é formado no nosso corpo. O nosso corpo produz o nosso HDL, isso é ótimo, isso é muito bacana. Tem algumas estratégias nutricionais para você aumentar o HDL, mas a maneira mais eficiente para você aumentar o HDL e fazer com que esse HDL funcione é fazendo exercício físico, tá? E olha aí, o HDL do nosso paciente também parece estar bem legal. Triglicérides quer dizer aí sobre os triglicerídeos do nosso corpo, ali disponíveis no nosso soro. Tem uma fórmula que eu coloquei aqui, que é uma fórmula muito mais para vocês, é mais uma curiosidade, tá? Isso já vem pra gente, você não precisa calcular, que essa fórmula, ela tem uma recomendação aí pra gente ver o perfil lipídico completo, que pode ser coletado sem jejum, mantendo seu estado metabólico estável e dieta habitual. Os valores de colesterol total, HDL e não HDL, colesterol e LDL, não sofrem influência do estado alimentar. Se a concentração de triglicérides estiver elevada, sem jejum, é indicado fazer uma nova avaliação de triglicérides com jejum de 12 horas e será considerado um novo exame de triglicérides pelo laboratório clínico. Cara, na minha experiência, normalmente a gente já pede para fazer o exame em jejum, tá? Já pede tudo, já vê, por exemplo, glicemia. Glicemia vai ter que fazer em jejum, já faz todo o resto em jejum. E essa é a fórmula que eu havia mencionado para vocês, tá? Basicamente, a gente pega a amostra do soro, pega a medida de colesterol total, tem imagem embaixo no slide para vocês. A gente pega a amostra do soro, a medida do colesterol total, a medida do HDL e a medida dos triglicérides. O que a gente vai fazer? Colesterol total LDL, ele vai ser igual ao colesterol, desculpa, falei errado. O colesterol LDL, ele vai ser igual ao colesterol total, subtraindo o HDL e subtraindo os triglicérides. Mas, de novo, essa fórmula que eu coloquei é muito mais uma curiosidade, porque isso já vem calculado pra gente. Olha aí algumas medidas de colesterol que vocês podem encontrar, tá? Então, colesterol, aí, valores de referência e a categoria. Então, você pode ver aí, colesterol se estiver abaixo de 200, ótimo, limítrofe, você pode encontrar aí várias medidas. LDL colesterol, o ótimo é ter menos do que 100 miligramas por decilitro. O HDL, o ideal é ter acima de 40, né? Se estiver acima de 59, cara, ótimo, você está voando.
Parabéns, sua saúde está muito boa, vai viver até os 100 anos. Brincadeira, não sei. Espero que sim. Triglicérides, olha ali os triglicérides. Se estiver abaixo de 150, por exemplo, isso é ótimo, isso é muito bom. Classificação, olha só que legal. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai ver aí o conceito, você vai ver o exame do seu paciente, você notou alguma anomalia? De novo, pratica com o exame que você tem em casa seu, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua namorada, sei lá. Pratica, pega lá um exame e analisa esses componentes. E aí depois vem, se tiver alguma anomalia ali no perfil de lipídios do exame que você está vendo, pega essa anomalia e compara aqui nessa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. O que acontece aqui, ó, o conceito. Se tiver um aumento isolado de LDL e colesterol, a pessoa ela tem uma hipercolesterolemia isolada. Ó, se liga só agora no item 2. A gente tem aí, ó, um aumento isolado dos triglicérides. Você pega lá, o aumento está maior ou igual a 160 miligramas por decilitro, ou então maior ou igual a 175 miligramas por decilitro, no caso do paciente ter coletado a amostra sem jejum, desculpa. Nós vamos ter nesse caso uma hipertrigliceridemia isolada. Olha aí o item 3 da nossa tabela. Então imagina que você pegou lá e a gente tem um aumento do LDL colesterol maior ou igual a 160 miligramas por decilitro e dos triglicérides maiores do que 150 miligramas por decilitro. Ou então maior ou igual a 175 miligramas por decilitro se a amostra for obtida sem jejum. Se os triglicérides estiverem maior ou igual a 400 miligramas por decilitro, considerar a hiperlipidemia mista, quando não HDL é maior ou igual a 190 miligramas por decilitro. Então aqui nesse caso, a gente já tem um caso mais agressivo, tá? A gente não está falando só de ali o LDL está bagunçado, os triglicérides eles também estão bagunçados, tá? Os dois. O que a gente pode ter? A gente pode ter aqui, ó, uma condição do aumento do LDL colesterol maior ou igual a 160 miligramas por decilitro e dos triglicérides maior do que 150 miligramas por decilitro. Ou maior ou igual a 175 miligramas por decilitro se a amostra obtida for sem jejum. Se os triglicérides estiverem maiores do que 400 miligramas por decilitro, considerar a hiperlipidemia mista, quando não HDL, maior do que 190 miligramas por decilitro. Aí você pode ter uma hipoalfa-lipoproteinemia, tá? Então é só você pegar ali os exames do seu paciente e comparar com essas condições. E vamos avaliar a função hepática agora. Você já sabe avaliar a função de colesterol, vamos ver a função hepática. Então vocês estão vendo aí na tela o fígado. E tem lá um aminoácido chamado de alanina. O que a gente vai fazer? Tem um outro componente chamado de alfa-cetoglutarato. A gente vai fazer esses caras sofrerem uma reação. A gente vai pegar o grupo amino da alanina e nós vamos transferir para o alfa-cetoglutarato. Dessa forma, o alfa-cetoglutarato ele vai se transformar em glutamato. E o que sobrou da alanina vai ser o piruvato, pura bioquímica aqui. Só que essas coisas, essa reação, obviamente, ela é intermediada por uma enzima chamada de alanina aminotransferase, ou ALT, tá? Que é a antiga, o pessoal a gente falava TGO e TGP, essa aqui é a antiga TGP. Esse piruvato pode ser convertido em glicose através da gliconeogênese. Mas o que a gente pode fazer aqui, ó, esse glutamato, ele pode nos fornecer NH4, tá? Que aí vai ser eliminado, a gente vai entrar no ciclo da ureia, a gente vai eliminar aí essa ureia, a gente vai entrar no ciclo da ureia no nosso fígado, justamente para metabolizar a amônia, e aí essa ureia vai ser eliminada pela nossa urina. Esse glutamato ele voltaria a ser alfa-cetoglutarato. O que acontece aqui, ó, que a gente pode pegar esse glutamato e fazer com que ele sofra uma reação com o oxaloacetato. A enzima que vai fazer isso é a enzima conhecida como aspartato aminotransferase, ou AST. Esse glutamato ele vai se transformar então em aspartato. E o que sobrar do oxaloacetato se transforma em alfa-cetoglutarato, que a gente já falou ali mais no comecinho. Pessoal,
o que você tem que saber aqui? Você não precisa saber exatamente, quer dizer, é importante você saber essas reações, mas o que eu quero discutir com vocês é sobre essa alanina aminotransferase, que faz a primeira reação que eu mostrei para vocês, e sobre a aspartato aminotransferase, que faz a segunda reação que eu mostrei para vocês. Esses caras, você vai ver lá no exame de sangue do seu paciente, nomeados como ALT e AST, tá? E aí quando a gente vai ver o nosso fígado é formado por células chamadas de hepatócitos. Os hepatócitos eles são muito legais, porque são células que elas sofrem lesões e conseguem se regenerar. E aí nosso hepatócito tem o DNA, esse hepatócito ele tem as mitocôndrias, porque são organelas que geram energia. E aí a tal da ALT, alanina aminotransferase, ela vai estar localizada no citoplasma do nosso hepatócito. Já a AST, aspartato aminotransferase, pode estar tanto no citoplasma quanto nas mitocôndrias do nosso hepatócito. O que acontece é que eu falei para vocês que os hepatócitos eles têm uma capacidade de se regenerar. Ou seja, se tem a célula, ela sofre uma lesão, ela consegue se regenerar. Lindo, legal, maravilha. Ela se regenerou, olha só. Está lesionada aí no slide, agora ela se regenerou. Olha que bacana. Você fez o seu hepatócito sofrer outra lesão. O cara sofreu outra lesão. E mais outra lesão. Será que agora ele vai conseguir se regenerar? Pode ser que não. E à medida que o seu hepatócito ele perde essa capacidade de regeneração, porque ele está sofrendo muitos danos, essas enzimas ALT e AST podem começar a aparecer na sua corrente sanguínea. Porque lembra, ALT e AST ficam dentro do hepatócito. Ele sofreu uma lesão, se regenerou. Bacana. Agora ele sofreu outra lesão, ele pode perder essa capacidade de se regenerar. Dessa forma, essas enzimas, elas começam a aparecer na sua corrente sanguínea. E isso não é legal, isso não é bacana, tá? Isso pode ser um indicativo ali de que o seu fígado está com a saúde comprometida. Convém você avaliar ali o que está acontecendo com o seu paciente. Pode ser que esteja comendo muita proteína e isso pode acontecer, sim senhor, sim senhora. Uma outra peculiaridade, agora falando só de AST. Eu falei que o ALT e o AST são legais para você ver ali se o seu paciente está com algum dano hepático, se o fígado do seu paciente está legal ou não. Só que o AST pode ser encontrado também no coração e também no músculo. Então imagina que você está lá de boa e aí você nota que o seu paciente ele está com ALT tranquilo no exame de sangue, mas AST está aumentado. Isso pode ser um problema, sabe por quê? Porque pode significar que o músculo cardíaco ou o músculo estriado esquelético está sofrendo lesão. Então assim, ALT normal e AST aumentado, cara, precisa ver como que está aí a saúde cardíaca do seu paciente, ou então se o seu paciente anda treinando muito, ou se ele sofreu alguma lesão nos últimos dias. Outro cara que a gente utiliza bastante para avaliar é o gama-GT. O gama-GT ele fica no citoplasma das nossas células. E aí, à medida que esse gama-GT ele fica lá, à medida que o gama-GT ele começa a aparecer na corrente sanguínea, significa que o seu hepatócito ele também está sofrendo algum tipo de lesão. E o gama-GT, sabem quem vai estar aumentado normalmente? Quem, ó? Em pessoas ali que fazem abuso de bebida alcoólica. Então, se você pegou ali um paciente que tem esse tipo de histórico, vale muito a pena você avaliar o gama-GT do seu paciente para saber como que está o fígado do seu paciente, para saber se o fígado do seu paciente ainda continua saudável ou se o seu paciente tem que dar aquela maneirada na cachaça. Eu estou mostrando aqui para vocês uma imagem aí de um fígado. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa estrutura aqui, ó. Você tem aí o fígado, os hepatócitos, lindo, legal, maravilha. Mas essas estruturas chamadas de canalículos biliares, que é por onde a bile passa. Lembra que eu falei que a gente vai produzir bile? Essa bile a partir do colesterol, essa bile ela vai ser ali
eliminada, vai atuar como agente emulsificante no nosso intestino para digestão de novas gorduras e vai ser eliminada através das fezes. Eu falei isso para vocês. O que acontece? O nosso fígado, ele produz essa bile e essa bile ela acaba meio que sendo, ela utiliza como via, ela passa ali por esse tal desse canalículo biliar, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então imagina que eu ampliei um canalículo biliar, vocês estão vendo a bile aí em amarelo. O que acontece aqui? Imagina que essa bile está passando, lindo, legal, maravilha, mas de repente você tem uma obstrução aí desse canalículo biliar. Essa bile vai conseguir passar? Não vai. Ela não vai conseguir passar. E aí, uma enzima que vai aumentar no seu paciente é essa daí, a fosfatase alcalina. Então, por exemplo, você está com um paciente ali que você está com alguma dúvida, paciente, você está com dúvida, você quer investigar como que está o seu paciente, como que está esse metabolismo, como está essa fisiologia, paciente com icterícia, você quer ver, vale muito a pena, se quer avaliar, vale muito a pena você investigar aí a fosfatase alcalina. Se ela estiver aumentado, isso é indicativo de que tem algum prejuízo aí no escoamento dessa bile. Bom, ainda se tratando de saúde hepática, o nosso fígado produz uma proteína chamada de albumina. A albumina é muito importante ali para tirar aquele excesso de líquido dos nossos tecidos, tá? Então, você pega um paciente, por exemplo, de UTI, esse paciente que está com muito edema, pode ver que a albumina desse paciente vai estar diminuída. Isso indica o prejuízo do fígado do paciente. O fígado do paciente está acontecendo alguma coisa com o fígado do nosso paciente. Essa albumina, o que acontece? Ela é produzida pelo fígado, cai na corrente sanguínea e aí a gente consegue avaliar um cara chamado de proteínas totais do nosso paciente. Entre essas proteínas totais, uma parcela corresponde à albumina, outra parcela corresponde às globulinas e dessas globulinas nós vamos ter subpopulações, vamos falar assim. Entre elas a alfa-1, alfa-2, beta e gama. Então assim, você quer avaliar função hepática do seu paciente, vale muito a pena você avaliar as proteínas totais, globulinas e albumina, tá? No caso do fígado, vale muito a pena você investigar aí a albumina do seu paciente. A gente viu, acho que na aula 2 ou na aula 1, não me lembro agora, a gente viu aí que a nossa medula óssea, ela produz a tal das hemácias. Essas hemácias, elas vão exercer a função delas durante aproximadamente 90 dias no nosso corpo. Só que depois de 90 dias, essas hemácias elas vão ficando senescentes, velhinhas. O que acontece com essas hemácias? Elas vão lá para o nosso baço. O nosso baço começa a degradar essas hemácias, tá? Só que lembra que a hemácia tem dentro dela hemoglobina. E a hemoglobina tem ferro. O que acontece? A gente degradou essa hemácia, a gente pega a parte da globina e a gente consegue quebrar essa proteína e obter aminoácidos que vão servir para o nosso corpo para várias funções, mas dessa hemoglobina a gente pega o grupo M, o ferro, e a gente libera esse ferro. Esse ferro vai ser transportado pela transferrina no nosso corpo e o restante ali dessa hemácia, esse ferro a gente já viu o que vai acontecer, esse ferro pode voltar lá para a nossa medula para compor novas hemácias. Mas o restante das hemácias que foi degradado ali pelo nosso baço vai formar a tal da bilirrubina não conjugada, ou popularmente conhecida como bilirrubina indireta. Por que ela é nomeada como indireta? Porque ela não é solúvel em água, tá? Essa bilirrubina indireta vai para o fígado. E no fígado, essa bilirrubina indireta vai ser convertida em bilirrubina direta, na parte conjugada. Então, quando você olha lá, o exame do seu paciente vai aparecer bilirrubina indireta, direta e total. O que acontece? A indireta faz referência a essa bilirrubina que foi produzida pelo baço, mas que não passou pelo fígado. A bilirrubina direta faz referência àquela bilirrubina que foi obviamente produzida pelo baço, mas já passou pelo fígado. Dessa forma, se uma tiver aumentada ou diminuída, você consegue falar que o fígado está funcionando ou não, está funcionando direitinho ou não para esse metabolismo aqui, para esse aspecto. Então vamos supor que a bilirrubina
indireta do seu paciente está alta. Cara, a bilirrubina indireta alta pode ser indicativo de que o baço está produzindo essa bilirrubina, só que o fígado não está conseguindo metabolizar ela. Por isso que a bilirrubina indireta está alta. Aí você vai ver a direta está baixa ou está normal. Então o fígado está meio que sobrecarregado. Então vale muito a pena você observar o que está acontecendo no seu paciente de novo. Contagem de plaquetas, então eu disse que eu ia mostrar para vocês sobre plaquetas, vocês podem ver aí, a gente voltou naquele exame que é mais legal, mais fácil a gente ver. As plaquetas, elas são originadas ali a partir de uma célula chamada de megacariócito. Mega grande cariócito célula, uma célula muito grande. Essa célula ela é degradada, os resíduos delas formam as plaquetas que vão ajudar na nossa coagulação. Então imagina que você tem um vaso sanguíneo normal, você sofreu uma lesão, você chega ali, você tem a deposição de plaquetas e também de proteínas chamadas de fibrinas e você tem a formação de um coágulo para impedir com que o sangue extravase. Para que a gente vai utilizar ali o plaquetograma? Então, causas de trombocitose normalmente podem ser em resposta à infecção, inflamação e hemorragia, anemia ferropriva, doenças mieloproliferativas crônicas, ou então causas de trombocitopenia, uso de agentes químicos ou drogas tanto por mecanismos imunes como supressão medular. Olha aí, cara, manual para vocês isso daqui, hein? Isso daqui, cara, tô sem gente fina com vocês, ó. Teste de avaliação de lesão dos hepatócitos. Você quer avaliar hepatócito, o que você vai pedir? Aminotransferase e desidrogenase lática. Desidrogenase lática, ela indica pra gente aquele metabolismo do piruvato sendo convertido em lactato. Teste de avaliação do fluxo biliar, o que você vai pedir? Gama-GT, você vai pedir bilirrubina total e também fosfatase alcalina do seu paciente. Teste de avaliação de síntese hepatocelular, você quer saber como que está ali, seu fígado está produzindo albumina, que você vai pedir, obviamente, a albumina. Teste de avaliação do fluxo biliar, você pode pedir proteínas séricas, como globulina e aí as subpopulações, né, as frações delas. Você pode pedir transferrina, ferritina, alfa-1 antitripsina e ceruloplasmina. E também colesterol e triglicérides séricos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês ao longo dessa aula. Eu espero ter colaborado com o ensino de vocês. A gente se vê na aula 4. Até mais!